Gravar. Então, vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, encarnados, desencarnados, buscando esse conhecimento tão necessário e importante que irá nos auxiliar a nossa encarnação, irá nos auxiliar onde estivermos. Quanto amor a nos envolver neste momento. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades que nos proporciona. Nesta noite, pedimos a proteção e o amparo, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, na busca destes ensinamentos, e que a tua vontade, Pai, resplandeça sobre nós agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Então é isso aí. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra a teu pai e honra a tua mãe. Instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, esse capítulo aqui ele é um pouco extenso. Peraí que a Clarissa vai entrar aqui e vou adicionar. Esse capítulo ele é um pouco extenso, mas o que abriu aqui para nós foi a parte final dele, tá? Então ele começa falando ali que a oportunidade que une ali uma família dentro de um lar não é obra do acaso, que muitas vezes aqueles que se juntam ali para presenciar essa encarnação, vivenciar essa encarnação, são aqueles espíritos que necessitam aí dessa encarnação como oportunidade de poder reaver, né? Reatar os laços de amizade, né? Rever situações que ficaram pendentes aí ao longo de encarnações passadas, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, né? Especialmente nessa questão da família, são oportunidades que Deus nos concede. Porque, ó, vezes, né? Nós hoje temos um papel no nosso ciclo familiar, pode ser de pai, de filho, enfim. Mas nós vamos reencarnando junto desses espíritos muitas vezes, e por hora somos pai, outra encarnação nós viemos como filho, enfim. Diversas, a gente só vai mudando ali esse quebra-cabeça, mas sempre visando o nosso bem, tá? Então, Santo Agostinho vai dar início falando dessa importância, saber que tem que se apegar não ao erro, mas sim à oportunidade que tem nessa encarnação de poder estar junto, a oportunidade de construir coisas boas e novas, porque essa é a essência da nossa encarnação, é isso. Construir coisas novas e boas, essas oportunidades que a gente tem. E quando a gente tem a doutrina espírita como nosso aliado, né, trazendo esses ensinamentos importantes sobre as questões espirituais, sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, isso aí nos dá mais força e mais coragem, porque a gente vê que essas dificuldades elas podem ser vencidas, né? E que se hoje há uma indiferença, em algum momento que já ficou para trás, houve aí um laço de amor, né? Houve um carinho, uma compreensão, mas por alguma situação a gente acaba desfazendo isso, né? E hoje a gente tem a oportunidade. Então, sempre com esperança. Então, ele trata aqui ao longo do capítulo sobre essas questões, a importância desses cuidados, da encarnação, e eu vou falar aqui apenas a parte final, tá? Então, se alguém quiser ver com calma depois, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, ele fala assim, ó, os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, ok? A questão das encarnações, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos,
Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, né? É difícil, né? Quando tem perturbação, é complicado. Ainda mais a gente que tem uma dificuldade de manter esse equilíbrio, né? A gente tem que, por vezes, nos esforçar muito e mesmo assim a gente acaba caindo. Mas ok, pessoal, não há culpa por causa disso, né? Pelo contrário, a gente pode rever. O importante é, quando passarmos por algumas situações, as nossas reflexões, buscar um entendimento, enfim, tirar um aprendizado de tudo aí que a vida nos ofereça, e na questão da família, muito mais, né? Eles causam perturbações no meio, mas é lá que está a prova, é lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar a outros. Então, essa ajuda ela é contínua, né? Então, se hoje nós somos necessitados desse amparo, nós somos necessitados que alguém nos entenda, nos perdoe de alguma situação que nós tenhamos cometido, ou então que nós devemos perdoar o outro, né? Então, isso aí, lá na frente, outros serão auxiliados e outros serão ajudados, né? Quando a gente pede ajuda, né? Pede a Deus que nos ajude, que nos dê força, que nos dê coragem, ele envia essa ajuda, né? Não de forma direta, mas através, muitas vezes, de espíritos, né, que são nossos amigos, ou então até de encarnados também, né, que são atraídos pelo nosso chamado, vamos dizer assim. Mas foi Jesus ali, foi Deus que enviou para que a gente pudesse buscar esse equilíbrio, essa ajuda e a gente tivesse força. Né? E amanhã, aqueles que hoje nós temos que perdoar, ou então que necessitamos desse perdão, eles vão ajudar tantos outros, né? Então, tudo isso, né? Estou falando tudo isso porque, se a gente pegar a questão da doutrina espírita, né? Que se fala muito sobre essa questão da transição planetária, a mudança do nosso planeta, de provas e expiações para um mundo de regeneração, está diretamente ligado a isso. Então, fazendo a nossa parte hoje, né, com certeza auxiliaremos aqueles que ajudarão outros e ajudarão outros. É como se fosse ali uma corrente de bem, do bem, né, uma corrente de amor que vai dando frutos ali, que vai aumentando e auxiliando muitos outros. E isso aí está ligado diretamente com a questão das mudanças do nosso planeta. Então, podemos auxiliar? Fazemos parte de tudo isso? Ou somos tirados dessa situação? Muito pelo contrário. Por isso que a gente não tem que tomar cuidado essas questões de datas, né? Muitas notícias falsas que até acabam se espalhando aí pela internet. Ah, tem uma data limite, muita coisa vai mudar, não sei o que, não. Isso começa com nós. Então, se nós não determinarmos hoje que nós necessitamos de mudar alguma coisa, ou então podemos levar palavras, ou então as nossas atitudes, enfim, aquilo que a gente achar, com certeza a gente vai estar participando dessa transição, dessa melhoria. E assim fazemos a nossa parte, nos ajudando, lógico, né, que precisamos interiorizar tudo isso, trazer para o nosso entendimento, mas ajudamos também o nosso meio. E aí nós não ligamos aquela questão do automático de nossas vidas. Acordar cedo, trabalhar, chegar tarde cansado, descansar e amanhã a mesma coisa, e aquilo, aquilo, aquilo. Isso é muito maquinal. Então a gente para e pensa, opa, isso é muito importante, sim. Não estou falando que não é importante. Todos nós necessitamos desse trabalho, né? É muito importante. Isso é muito importante na nossa vida material. Mas não é somente a vida material, é a vida espiritual também que a gente tem que se atentar, tá? Porque um dia nós vamos regressar, né? A pátria espiritual. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso aí. Falei muito, mas tá tudo bem. Vou me policiar para falar menos aqui. Então vamos lá. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Mediunidade, tá? Do Herculano Pires. Nós estamos no capítulo 7º aqui, que é o pão, a mesa e o pão, tá? Onde o Herculano Pires
traz ali as situações relacionadas ao trabalho que é realizado dentro de um centro espírita, com os médios, com os frequentadores, o ambiente da sessão, todos que são ali amparados e assistidos, né? Então, todos nós ali somos peças, né? Que podemos auxiliar ali naquele trabalho que é feito com muito amor ali por parte da espiritualidade, protegendo o ambiente, trazendo os espíritos que receberão o acolhimento, acolhendo aqueles que muitas vezes nos acompanham também, tá? Então, ele traz ali esses pontos bem interessantes. E nós entramos aqui na... Deixa eu adicionar a Nádia aqui. Então, nós vamos entrar aqui na parte que fala sobre... Ele vai falar sobre o ambiente dentro de uma sessão, né? A sessão mediúnica em si, como que funciona. Tá? Eu estou aqui na página 54, no capítulo Não há regras. Tá? Não há regras. Eu vou seguir aqui, pessoal. Tudo bem? Não há regras específicas e formais para a realização das sessões espíritas. Entre a prece de abertura e a de encerramento, desenvolvem-se as manifestações mediúnicas, sob a orientação e muitas vezes a interferência de espíritos dirigentes. O sistema autoritário em que o presidente determina aos médiuns receberem as comunicações uma de cada vez, provém da recomendação do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. Nas reuniões de Kardec, mesmo nas psicografias, havia ampla liberdade, permitindo a conversação entre espíritos comunicantes, às vezes através de vários médiuns. Leon Denis usava também a liberdade em suas sessões. Cabe aos espíritos protetores determinar quais os espíritos que devem comunicar-se e quais os médios em condições de recebê-lo, tá? Então, vou frisar essa parte aqui, porque essa questão da mediunidade, né, dos espíritos que dão a comunicação, eles são trazidos ali até o ambiente da sessão e eles são direcionados aos médiuns que têm ali uma afinidade para poder trabalhar com determinado espírito, para ceder ali passividade através da psicofonia, ou então aquele médium esclarecedor que vai tecer os comentários. Então, todo esse trabalho, né, ele é feito por espíritos que eles protegem esse ambiente, né? Então, o que eu poderia falar para quem está iniciando nessa questão da psicofonia e muitas vezes tem até a insegurança do trabalho, que é uma coisa totalmente normal, né? De duvidar, poxa, será que é isso? Será que eu que estou falando? Como que eu consigo trabalhar? É que o primeiro passo que a gente tem que dar, e o mais importante, é confiar no ambiente que você está, tá? Então, todos nós frequentamos ali, somos ligados à casa de Fabiano, né? Então, é você confiar naquele ambiente que você está ali, fazer uma prece e se colocar à disposição do trabalho, tá? Então, a partir do momento que a gente dá esse passo inicial, né? A espiritualidade ela vai trabalhando também. Nós nos ligamos a esse trabalho, né? E aí as coisas vão acontecendo ali dentro da individualidade de cada um, né? Com as suas possibilidades de trabalho. Então a espiritualidade vai amparando as situações, ampara e protege a mediunidade, protege o médium, o trabalhador também, para que não ocorra alguma situação grave, enfim, tá? O ambiente é muito seguro, então a gente tem que confiar nesse ambiente e se colocar à disposição, tá? Insegurança, vamos ter, com certeza, isso faz parte desse aprendizado. Mas é aquela coisa ali, na hora que você está iniciando um trabalho, é você realmente se colocar, confiar, falar, olha, eu vou fazer uma prece, seja feita à vontade de Deus ou alguma coisa que parta ali do coração, né? E aí, com certeza, as coisas vão acontecendo. Vai chegar uma hora que o trabalho ele vai fluir de uma outra forma, né? Ele vai fluir ali mais tranquilamente, mas normalmente no início o médium pode se deparar com essas situações aí, tá? Os livros falam, Kardec também fala, então isso aí é uma coisa normal, faz parte de um processo. Ninguém chega e já sabe como é que funciona isso, muito pelo contrário, todos nós estamos aqui aprendendo, estamos buscando esse estudo, né? Estamos buscando esse conhecimento que vai nos auxiliar
nessas situações aí da mediunidade, tá? Então, no começo pode não ser, pode ser mais difícil, enfim, mas confia, né? Confia em você, nessa oportunidade, que nada é por acaso, e aí você vai trabalhando ali pouco a pouco, vai cedendo essa mediunidade, dando passividade a essa mediunidade, e as coisas vão acontecendo. A mesma coisa no passe, só que de uma outra forma, né? Confiar também no trabalho, fazer a sua parte, né? O médium ali, que é aquele médium esclarecedor, também confiar naquele ambiente, porque nós vamos recebendo essa intuição do plano espiritual desses espíritos que estão ali também, tá? Então nós vamos fazendo parte de todo esse trabalho aí de uma forma bem intensa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Então vamos seguir. O presidente ou dirigente humano da seção tem a função de mantê-la equilibrada, orientar o decorrer dos trabalhos e interferir, quando necessário, nas doutrinações e no reajustamento da concentração. Tá? Então, é o dirigente encarnado ali, que muitas vezes algumas coisas começam a sair fora ali da normalidade, ele está sempre atento, né? Tem que estar sempre atento e chamar a atenção ali dos trabalhadores, para que possam se controlar, enfim, alguma coisa para que vise o equilíbrio da sessão, vise o equilíbrio dos trabalhos. Não há muitos médiuns à mesa. Se há muitos médiuns à mesa, há naturalmente a possibilidade de se atender um número maior de espíritos comunicantes, através de vários doutrinadores. O que importa na doutrinação não é o muito falar, mas o falar com propriedade e com amor, procurando-se atingir a consciência e o sentimento do espírito. Quando vai se aproximando o fim do horário destinado à sessão, o presidente faz um aviso para que os médiuns o ajudem no controle da reunião. As comunicações de espíritos violentos, desejosos de tumultuar os trabalhos, exigem atitudes enérgicas para que sejam contidos e afastados. Energia serena, sem agressividade, mas com firmeza. Não se deve esquecer de que se trata de entidade sofredora, necessitada de amparo e orientação. Não é a força que age contra o espírito, nem a elevação de voz, mas a intenção de ajudá-lo, o desejo sincero de fazê-lo melhorar e tornar-se nosso companheiro, porque essa disposição nos dá autoridade moral sobre os espíritos inferiores. Então, vou até repetir isso aqui. O desejo sincero de fazê-lo melhorar e tornar-se nosso companheiro, ou seja, ajudar, né? A caridade, né? Saber que quem está ali se comunicando, naquele momento ele está naquela situação, mas ele não é assim. Ele está assim, tá? Ele não é daquela forma. Ele passou por diversas situações, teve dificuldades, algumas coisas aconteceram, problemas, enfim. E ele não é daquela forma, ele só está passando por um problema e está extravasando de uma outra forma. Então, para os médiuns esclarecedores, fazer o melhor que puder, com amor, e quando ele fala que firmeza das palavras, é você conversar ali, dialogar com o espírito, mostrar o ambiente que ele está, a importância do que ele está recebendo ali, através daquele diálogo, passar as informações necessárias, estar atento para não cair ali, né, muitas vezes para situações que possam até desvincular do assunto principal, que é a ajuda, mostrar para ele que há um outro caminho, enfim. Na hora ali o médium vai sendo intuído. Mas a ideia principal é auxiliar, conversar. Muitas vezes esse espírito ele está preso há séculos e séculos em situações difíceis, tendo ali pensamentos contínuos referente a ódios, a vingança, traçando planos, e de repente ele se dá ali numa outra realidade. São ali poucos minutos, né? É um tempo curto, sim. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem esse tempo e passar as informações que a gente puder.
com amor, com caridade, se colocando muitas vezes no lugar daquele que está recebendo essas informações, né? O que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de receber essas informações, e aí com certeza a espiritualidade vai intuindo e tudo vai correndo da melhor forma, tá? Não significa que não existe milagre, pessoal. Não existe. Ele vai lá, ele está querendo se vingar e ele está 300 anos ali com pensamentos difíceis. Ele chega lá e aí em 2 minutos ele resolve toda a vida dele. Não existe isso. Não é assim que funciona. Então ele passa por aquela situação, ele recebe aquelas ideias. E aquelas ideias para ele podem fazer com que ele pense diferente, olhe a situação de uma outra forma. E aí ele vai trabalhando essa mudança pouco a pouco, tá? Mas naquele momento, naquele 1 minuto, naquele 2 minutos, não é que tem que ser 1 minuto ou 2, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Aquilo que foi posto ali para aquele espírito vai fazendo a diferença. É uma semente que está sendo plantada. Né? É uma semente que está sendo plantada. Já está dando nosso tempo aqui. Então, quando a gente se colocar ali à disposição mesmo para que o trabalho flua, tá? Porque fazer a nossa parte, ou o médium de psicofonia, o passe, enfim, tudo que a gente faz ali faz parte de um processo de melhoria, né? A casa de Fabiano, no plano espiritual, ela tem uma projeção muito maior do que a gente conhece, né? Na sua estrutura física, muito maior. Há muitas salas, muitos andares, muito trabalho. Então, se nós estamos ali participando das sessões, vou dar, não sei o número exato, mas que sejam 30 encarnados, por exemplo, pode ter certeza que no plano espiritual há mais de 50, 100, sabe? O dobro, o triplo até de número de participantes encarnados, todos recebendo ajuda. Então, a questão da psicofonia, quando um médium psicofônico ele está dando passividade para auxiliar um espírito, né? Então, aquela comunicação para aquele espírito atrai outros espíritos que muitas vezes passam pela mesma situação, né? Outros 10, 15 ali que estão ouvindo aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo posto. Então, esses espíritos, eles são atendidos também. Então, a projeção do trabalho que é feito é muito maior, né? Além de nós estarmos ali participando de tudo isso, que é muito importante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Não é a força que age contra o espírito, nem a elevação da voz, mas a intenção de ajudá-lo. O desejo sincero de fazê-lo melhorar e tornar-se nosso companheiro. É importante que não falte em nossa mesa o pão da prece e a luz do amor. Basta quase sempre uma só palavra de amor sincero para acalmar o espírito mais violento. O amor brota da compreensão humana, da nossa capacidade de nos colocarmos em pensamento no lugar e na situação da criatura que se encheu de ódio e violência em existências brutais em que o amor não floriu do seu coração. Uma sessão espírita é um ato de amor, não é uma cerimônia destinada à finalidade egoísta de nos livrar de espíritos parasitas por nós mesmos atraídos e alimentados, mas o objetivo de levar ajuda espiritual aos que padecem. O Espiritismo nos ensina como ensinou Jesus, que somos todos irmãos e companheiros, criados por Deus para o mesmo destino da transcendência de elevação espiritual. Esse é o pensamento central da compreensão espírita e precisamos dar-lhe eficácia, traduzi-lo em ação. Tratamos aqui da sessão mediúnica comum, não da sessão específica de desobsessão. A sessão rotineira dos centros é a que se realiza todas as semanas em dias e horários certos, dispondo de frequência regular. Há quem discorde desses trabalhos públicos, alegando as exigências de Kardec na sociedade parisiense, quando não permitia a presença nas sessões de pessoas que não tivessem algum conhecimento doutrinário. A medida de Kardec era justa e necessária numa fase em que o espiritismo nascia, sob um alarido universal de protestos e ameaças.
Hoje estamos há mais de um século dessa fase e o espiritismo só é combatido por pessoas sistemáticas ou ignorantes. A maioria, só vou parar aqui para falar isso. Pessoas sistemáticas ou ignorantes, porque a ideia central da doutrina espírita é o desenvolvimento da fé raciocinada, né? Então, você busca a doutrina, você busca os ensinamentos, mas você entende o porquê que você busca, você consegue raciocinar sobre todos os assuntos e entender. Então, a partir do momento que a gente entende, através desses esclarecimentos, a gente vai fortalecendo a nossa fé, tá? Isso é muito importante. Então, não deixa ideias vagas, muito pelo contrário. A maioria absoluta das pessoas que procuram a sessão é necessitada, tratando-se geralmente de médiuns em franco desenvolvimento de suas faculdades. Negar-lhes acesso às sessões seria como negar um sedento o acesso a uma fonte. A mediunidade não se desenvolve por acaso, e muito menos sob o poder mágico da vara de Moisés que tirou água da rocha. Em geral, o desenvolvimento mediúnico começa por diversas perturbações e não raro por processos obsessivos. Não se pode querer que uma pessoa em estado de alteração psíquica vá primeiro estudar uma doutrina através de cursos demorados para depois submeter-se aos métodos de cura. Por isso, nas instituições bem dirigidas, as sessões mediúnicas normais não se restringem à prática mediúnica. Iniciam-se os trabalhos com leitura e preleções evangélicas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a seguir a uma exposição doutrinária que prepara os frequentadores para os trabalhos práticos. Os médios em desenvolvimento recebem a mensagem evangélica e os ensinos doutrinários em dosagens apropriadas e a seguir participam do trabalho mediúnico. Então, vou parar aqui que o nosso tempo está acabando, depois a gente continua. Tá? Para a gente não fazer uma leitura corrida, que está dando nosso tempo. Então, pessoal, por isso que, na verdade, quando você chega na casa, você passa ali pelo passe, então você recebe o passe, depois você já entra direto para a sessão, ou então pode aguardar um pouco, mas tudo isso é um preparo para que você chegue ali, entre na sessão, aí tem uma leitura que é feita, né? As ideias são postas e absorvidas ali por todos que estão ali participando, né? Cada um dentro das suas necessidades, até que ocorra a parte final, que é essa parte mediúnica, tá? Então, tudo, porque que nem o Herculano Pires fala, que é importante que a teoria espírita e a prática, elas caminhem juntas. Então, por isso que nós temos esse preparo que antecede aquela parte final, que é o ato mediúnico em si, que é muito importante. Muitos médiuns chegam, muitas pessoas chegam necessitadas de já participar ali dessa sessão, participar desse trabalho, né? Recebem ali o primeiro atendimento e aí depois elas são conduzidas a grupos de estudo, né? Participando até de outras sessões que, se forem necessárias, né? Por isso que é importante passar na orientação, né? Porque dependendo ali daquilo que você precisa, você é direcionado para participar de uma sessão de desobsessão ou então de uma sessão de iniciação ali mediúnica, tá? Dentro das suas necessidades, né? A gente não poderia pôr todos ali fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? Então, é um tratamento que é feito para nós, né? Muito importante, aos poucos nós vamos, através do esclarecimento, entendendo as nossas necessidades, trabalhando essas necessidades, e a gente vai utilizando todo esse conhecimento que a gente adquire, seja no campo da mediunidade, né? Seja na questão das encarnações ou outros assuntos que a doutrina venha nos oferecer, para que a gente possa seguir nossa caminhada em paz, tá? Que isso é muito importante. Bom, então, vamos parar por aqui. O nosso tempo é curto. Lembrando aqui, Carlos, que a gente tem a segunda parte agora, tá? Que eu comentei com você. Vocês podem participar, a Tatiana vai chamar. E é um formato assim que a gente
posta cada participante, quando, né, traz uma mensagem ali falando sobre mediunidade, sobre o evangelho, e aí tem um comentário de todos, cada um põe o seu ponto de vista. Isso aí é para influenciar, né, para fazer com que a gente frise mais essas ideias, uma conversa descontraída, e para que o mais importante que todos participem, tá? Então vocês estão convidados também a participar e para vocês verem como é que funciona, tá? Então eu estou encerrando aqui. Eu vou postar a mensagem no grupo, a gravação, e a gente vai encerrar com uma prece final. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, vamos pensar no nosso companheiro Roberto, na sua esposa Marisa, pedir que o Dr. Bezerra e todos esses espíritos amigos possam amparar essa irmã para que ela possa se recuperar. Obrigado, Pai, por tudo que nos oferece, pedindo para essa semana que se inicia que tenhamos força e coragem. Que assim seja, agora e sempre. Graças te damos, Pai. Então, já nos vemos e a Tati vai chamar a segunda parte, pessoal. Boa noite a todos e até já.